A verdade é que a gente não percebe, quando a gente tá dentro do mercado digital, que a minha vida atual é a vida futura e desejada pelas pessoas que me acompanham. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu tô voltando de férias, né? Foram 14 dias longe. E que eu resolvi tirar férias agora, por motivos específicos, achava que era o momento, quis validar algumas coisas no meu negócio. E essa frase, ela é uma frase que a gente parte dela para começar a estudar sobre persona, sobre copy. E ela vem muito a calhar nesse momento, porque por muito tempo eu não quis explorar aqui a minha vida. Eu acredito muito que a gente precisa encontrar uma linha, que ela é uma linha de equilíbrio entre o lifestyle e o repertório. Esses dias eu escutava um podcast que me fez, falava sobre o comportamento humano, mercado e tudo mais. E me fez perceber que o que acontece é que as pessoas, o que acontece é o seguinte, a minha tese hoje, ela é baseada em muitas pessoas que eu acompanho e que eu acredito que embasam tudo isso. Se tu construíres o teu negócio no digital, baseado 100% no lifestyle, aí vamos lá, vou recapitular. Por que eu tô falando disso agora? Porque por muito tempo eu não quis mostrar lifestyle em nenhum âmbito do meu negócio. Se você é uma pessoa que me acompanha há muito tempo no Instagram, você vai ver que por muito tempo nem sequer eu mostrava meu rosto lá. Veja só, aí tem um parênteses aqui também. Lifestyle não é apenas sobre você aparecer, mas é sobre elementos ali dentro. Tem muita gente que vende sem mostrar cara, mostrando lifestyle. Isto é carro, mansões, morar em outro país e tudo mais. Lifestyle. E eu sempre tive uma ideia de que eu não queria que as pessoas me acompanhassem por conta do lifestyle. Porque eu acreditava que se as pessoas acompanham só o que você tem de lifestyle, no momento em que você perder isso, porque vocês concordam comigo que lifestyle, ele é algo que depende diretamente da tua situação financeira para manter isso. Vamos supor que se hoje a Virgínia ela perdesse todo o dinheiro dela e não conseguisse manter aquela vida onde ela viaja, onde ela faz um monte de coisa, talvez muitas pessoas deixassem de acompanhá-la. Então, o que eu quero te dizer? Quando a gente faz uma exposição muito generosa sobre isso e usa o lifestyle para querer vender, a gente acaba criando uma gaiola que ela nem é de vidro, ela é de diamante, que é muito mais cara. Então, o que eu pensei lá atrás, quando eu comecei meu negócio? Que, na verdade, eu queria que as pessoas me acompanhassem pelo meu repertório. E eu acho que eu fui muito eu fui muito absoluta nisso. Eu não quis equilibrar as coisas. Eu reneguei tanto o lifestyle que eu não quis trabalhar com ele. E eu não apareci. E as pessoas achavam que eu era até. Eu me lembro uma cliente minha que ela dizia assim: Caraca, eu fiquei surpresa quando eu descobri que tu tinha um noivo, que tu era amada, tu era feliz, porque não tinha como ter essa noção pelo Instagram. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque muitas pessoas vêm pro digital, e eu fui essa pessoa, onde eu queria fazer o meu negócio aqui sem que eu tivesse que me encaixar nos padrões. Eu ainda sou fiel a essa ideia, a não me encaixar nos padrões. Porém, não se encaixar aos padrões não quer dizer que você não precise jogar com algumas regras que são do jogo, porque elas são baseadas em comportamento humano. Então, assim, não tem como eu querer vender sem eu levar em considerações algumas coisas que são importantes. Então, se eu querer, quanto mais eu subo meu ticket, porque hoje eu tô num processo de subir meu ticket mensalmente. Quanto mais eu subo meu ticket, mais eu sei que é importante o tempo de tela e o relacionamento com as pessoas. Porque o que acontece, tá? Quando eu entendo que a minha vida atual
ela é o desejo da minha persona, do meu lead, eu preciso entender que a minha vida atual, ela não é apenas dinheiro. Ela é relacionamento, ela é habilidades, ela é desenvoltura, ela é repertório. E eu não quero construir um negócio que seja baseado apenas nisso, apenas em coisas fúteis, como lifestyle, apenas. Eu quero construir algo que seja antifrágil. E para que eu consiga ter essa antifragilidade, e aí quando eu tô falando sobre antifragilidade, eu vou pedir pro pessoal colocar aqui embaixo um vídeo, que daí você pode assistir, que eu falei sobre isso, construir um negócio antifrágil. Quando eu falo dessa antifragilidade, tem muito a ver com essa questão de ter mais do que um rostinho bonito. Eu me considero uma mulher bonita. Apesar de que por muitos anos eu sempre achei minha irmã muito, muito, muito mais bonita que eu. Então eu descobri que eu era bonita muito tarde na minha vida. Mas não é assunto para outro vídeo. E eu sempre tive cuidado de que eu não fosse apenas um rostinho bonito. E como eu faço isso? Quando a minha beleza, ela é uma beleza 360. Então, eu sou esperta, eu tenho conteúdo, eu entendo sobre negócio, a minha beleza, ela não pode ser rasa e fútil. A minha beleza tem que ser sobre a pessoa que eu me tornei. E eu tô parafraseando aqui um monte de coisa, porque eu acredito que hoje eu tô em mais uma fase de mudança minha, Bruna. E quando eu mudo, eu sei que meu negócio muda comigo. Então, assim, tem pessoas aqui que vão assistir esse vídeo, me conhecem desde 2022. E o meu negócio, ele continua mudando, porque eu não conseguiria alcançar próximos passos se eu não mudasse. Então, o que acontece? Se eu levo em consideração que a minha vida atual é o que o meu lead deseja, eu preciso mostrar essa vida, mas eu tenho que mostrar ela numa linha de equilíbrio onde eu consiga mostrar a beleza dessa vida condicionada às habilidades que eu desenvolvi para ter esse resultado. Porque essas habilidades, elas são as responsáveis pelo meu sucesso. Porque senão seria apenas um rostinho bonito. Tá, ok, se eu não for... Sabe por quê? Porque hoje, o que é o belo? Antigamente, o belo estava muito voltado a luxo, a você ter luxo. E hoje em dia, o que a gente mais vê da mudança do mercado é que o belo agora é quem tem repertório. Então, vamos fazer uma análise. É como se você pegasse um bule belíssimo de porcelana. Antigamente, só ter o bule da marca da Tânia Bulhões era o suficiente. Agora, se dentro desse bule você não tiver um chá de qualidade, não vai funcionar. E eu acredito que essa modificação no comportamento das pessoas é uma seleção natural do que está acontecendo hoje em dia. Por quê? Antigamente, lá na época dos meus pais, não se tinha tanto acesso à informação. Não se tinha. Hoje em dia, a informação tá no YouTube. Cara, tem tanta coisa que a gente aprende no YouTube que eu não aprendo na faculdade. Então, o conhecimento, ele tá acessível para todo mundo. Por que poucas pessoas conseguem ter resultado? Porque não é porque algo se tornou acessível que as pessoas vão fazer. Eu tava nas férias e eu tava pensando sobre... Entendam, olha só, eu tô com uma tese na minha cabeça. Quantos autores de livros que vocês conhecem que ficaram multimilionários? Eu conheço poucos, tá? Até que eu lembro bastante. Multimilionários e conhecidos. A J.K. Rowling, acho que é a do Harry Potter. E alguns outros mais, tá? Mas, vamos colocar aí Game of Thrones. Eu li Game of Thrones. E George R. R. Martin, salvo engano, ele não é tão conhecido quanto Daenerys Targaryen, quanto a marca Game of Thrones. E o que isso me faz pensar? Todo o conteúdo, se a gente, eu tenho uma ideia que se eu fosse fazer uma pesquisa que mostrasse a quantidade de pessoas que leram Game of Thrones, os livros, versus a quantidade de pessoas que assistiram a série, a quantidade de pessoas que assistiram a série, ela deve ser muito maior. E por que eu tô construindo esse raciocínio contigo? Porque
o conhecimento, o livro, ele já tinha sido escrito. As pessoas não... E era um bom material. Por que as pessoas não tinham esse acesso? Porque elas querem o caminho mais simples. E aí, onde que eu quero te trazer a ideia? Se isso é uma verdade, se tudo que a gente precisa para ter resultado está escrito na maioria dos livros, por que algumas pessoas, quando tornam esse conhecimento em algo, em ação, ou em ensinar isso de maneira diferente, em ter contato, consegue fazer muito mais dinheiro? Na prática é assim, se o Russell Brunson, quando fosse fizesse só livro, ele não teria sido tão conhecido como ele é hoje. Porque ele pega o conhecimento dele e transforma isso em entregas onde pessoas mais preguiçosas aceitam isso muito mais. O digital, eu acredito que... Vamos lá, mais um exemplo. O YouTube. Tem muito conteúdo no YouTube que sai de livro. Por que o YouTube tem conteúdos que o YouTube tem muito mais acesso do que os próprios livros? Porque as pessoas são preguiçosas. Aí, o povo aqui fica brabo porque tem algumas pessoas que entenderam essa regra do jogo, pegam esse material, testam, validam, tem novas teses e ensinam isso a outras pessoas. Cara, tem umas pessoas aí de internet que a maioria dos cursos de procrastinação, não sei o que, são derivados de livros. Tem uma pessoa que eu comprei uma mentoria em 2023, que ela ensinava um funil que eu achei massa pra caramba. Paguei 5 mil reais a mentoria. Aí, quando eu comprei a coletânea do Russell, tava lá o funil. E eu falei, caraca. Bom, ela tem o mérito dela, né? Tá ensinando isso num outro formato. Talvez eu tivesse preguiça de ler um livro. É o que a maioria das pessoas pensa. Cara, qualquer pessoa que tu acompanha, todo mundo estuda muito, mas por que poucas pessoas têm resultado? Porque o acesso à informação, ele tornou as pessoas mais preguiçosas. Simples assim. Simples assim. Então, assim, o que acontece? O jogo tá muito em entender que hoje o teu lead, ele não quer apenas dinheiro. Ele quer se tornar uma pessoa 360 funcional, vamos dizer assim, que performa em todas as áreas. Porque senão ele não vai se manter no processo. Se for apenas por dinheiro. E eu tenho pensado muito sobre isso. Aí tá, voltando, tá? Eu abro muitas abas. Se é a primeira vez que você tá assistindo vídeo comigo no YouTube, eu abro muitas abas. E levando em consideração isso tudo que eu falei, o que eu quero te dizer? O cara que fez Game of Thrones, ele fez muito mais dinheiro. E ele foi muito mais conhecido do que o cara que fez os livros. Por reconhecimento, muito mais. Todo mundo sabe quem é Game of Thrones da HBO. A maioria das pessoas nem sabem que são derivados de um livro. Vou te dar um exemplo. Eu sou fã do Outlander. Eu nem sabia que Outlander era de um livro. Nem sabia que era de um livro. Aí eu comprei os livros pra ler. Então, assim, o que eu quero te dizer? Isso é a expertise e usar o digital como um meio de alavancagem, entende? Então, assim, é uma soma de fatores. Eu preciso entender que eu preciso me tornar essa pessoa para que as pessoas desejem isso. Só que me tornar essa pessoa, na maioria das vezes, tá aqui, ó. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Tá em alguns lugares, por exemplo. Me tornar essa pessoa. Está aqui. Está aqui. Mas por que poucas pessoas conseguem? Porque elas não sentam a bunda e aprendem. Por isso que hoje conhecimento por conhecimento tá acessível pra todo mundo. O que acontece? Quando eu comecei a produzir conteúdo no YouTube, eu pensei, caraca, eu vou entregar tanto assim? Será que se eu produzir tanto conteúdo assim no YouTube, as pessoas ainda vão continuar me pagando? Eu tinha essa ideia, tá? E eu percebi que as pessoas começaram a me pagar com muito mais facilidade, pagando muito mais caro. Porque, na verdade, aqui, em todo momento desses 14 minutos, você tá avaliando se eu tenho repertório suficiente para que a gente consiga fazer uma troca. Onde você consiga dar o seu dinheiro pela confiança no meu trabalho. Se conhecimento fosse suficiente, todo mundo seria rico. As pessoas não conseguem isso por algum motivo. Porque elas não executam, por algum motivo que cabe a qualquer pessoa. Então, assim, cara, é entender onde é que tu quer chegar, as habilidades que você precisa alcançar para que as pessoas deem um próximo passo.
E aí, o que acontece, tá? Agora que eu voltei, acho que vou deixar isso para um próximo vídeo. Quero falar um pouquinho sobre metas. Acho que eu vou falar no próximo vídeo com vocês. Que eu fiz. E eu tô pegando muito essa base como exemplo. A minha vida atual é a vida futura e desejada pelas pessoas que me acompanham. E aí eu vou te trazer um exemplo. Sabe o que é uma coisa muito desejada? Eu percebi que as pessoas não compram de mim por conta do dinheiro. Ah, a Bruna faz 300 mil por mês. Não é por conta disso. As pessoas compram por conta da forma como eu faço isso. Pensaram que doido? Às vezes a gente acha que as pessoas compram dinheiro, mas na verdade elas querem dinheiro, mas elas querem de uma maneira simplificada. Então, uma coisa que eu vendo muito, eu recebo muita gente de lançamento, por exemplo. O cara até fez lançamento. Eu coloquei um vídeo esses tempos aqui falando sobre essa questão do lançamento, né? Que às vezes no teu primeiro lançamento tu faz um baita no resultado, mas se manter nisso é muito complicado. E uma pessoa que vem de uma estratégia muito cansativa, ela é um lead frustrante, e o frustrante é o mais fácil de ser convertido. Como que eu sei isso? Regras do jogo. Eu entendi as regras do meu jogo. Simples assim. Então, o que acontece? As pessoas vêm pro digital e querem vender alguma coisa. Mas elas também não querem entender sobre as pessoas que elas querem vender alguma coisa. Percebe que daí é um jogo de um monte de erro, em cima de erro, em cima de erro. Aí vocês abrem a boca e dizem, ai, mas o digital não funciona pra mim. E você não tá fazendo nem a sua parte. Então, assim, o que é meu conselho pra ti de retorno de férias? Cara, isso aqui dá pra fazer muita coisa. Dá pra tu ajudar muita gente aqui dentro. Mas tu precisa desenvolver essas habilidades. Porque se tu não entender o que você precisa ter para as pessoas desejarem, e veja só, às vezes não é o que você precisa ter, às vezes também pode ser o que você já tem, mas você não consegue gerar desejo suficiente. Então, às vezes o erro tá em alguma parte da equação. Seja você não ter, ou seja você ter e não gerar desejo. Ou sobre você não saber gerar desejo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. É por isso que às vezes, quando chega um profissional pra mim, que ele é um cara que tem muitos anos de carreira, e ele nunca vendeu nada, ele sempre viveu de indicação, ou coisa do tipo, a maior habilidade que ele tem que ter é aprender a se vender. Porque se não aprender a se vender, ninguém vai desejar. Porque qual que é a frase que eu quero te dizer aqui? A minha vida atual, o que eu tenho hoje em dia, é o que as pessoas desejam. Então, não caia nessa ideia de que, ai, o meu nicho é competitivo, tem muita gente. Ai, mas já tem um monte de gente falando sobre isso. Cara, vai botar tua cara na internet. E te comprometa por um ano, tenho certeza que os resultados serão bastante expressivos. Bom, depois de algumas semanas sem produzir vídeo, 18 minutos de conteúdo, acho que tá de uma grande valia, né? Então é isso, time. Acho que no próximo encontro eu quero falar um pouquinho com vocês de como é que eu tô montando as minhas metas para esse segundo semestre, o que eu tô levando em consideração e quais são as minhas próximas projeções. Um beijo e até a próxima.